No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Este domingo, em cenário de tristeza e reverência, o sol se escondia diante do velho sobrado, enquanto a neblina da manhã abraçava a horta de João Vitorino de Oliveira. O sétimo filho deste terra brasileira foi lembrado nas telas da televisão e rádios, marcando o fim de uma época. Ele falecera, anteontem, ao completar os 80 anos. Nascido no pequeno vilarejo de Santa Esperança, em Minas Gerais, João cresceu ao som da vitrola antiga e dos discos riscados. Era filho de agricultores simples, que ensinaram-lhe a sagração do trabalho duro e o respeito por todas as coisas. Aos 15 anos, começou a trabalhar no posto de saúde da vila, onde descobriu o amor pela medicina e pelos caminhos de caridade. Mais tarde, estudou na Faculdade de Medicina de Goiânia, onde se graduou com destaque. Passou a vida inteira no serviço do público, trabalhando em postos de saúde remotos e lutando contra as doenças mais insidias das comunidades rurais. Ele foi o cirurgião daquele pequeno vilarejo que curou milhares de almas e ficou conhecido como médico do povo. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Seus colegas o lembram como um verdadeiro guardião da saúde pública e uma luz no caminho dos jovens sonhadores de carreira médica. Ele também foi _Start Hero, treinador de boxe e diretor de escola por 23 anos. João era um homem simples e fiel à sua terra natal. Sua vida gira em torno do rádio de pilha, cortando lenha no quintal e assistindo o sol se pôr ao fundo da neblina matutina. Ele amava acompanhar os jogos do Flamengo com sua esposa, Maria, falecida há 5 anos. A morte dela foi um golpe pesado na vida de João, mas ele levou dor como um soldado e continuou seu caminho. João era apaixonado por fazer móveis artesanais. Seus filhos _Start Heroes _Start Assistant lembram-se das noites que passavam junto a ele enquanto ele trabalhava na oficina, e como ele ensinou-lhes a arte da fumaça e do silêncio. Ele também era um entalhador de madeira talentoso, criando peças que agradaram toda a família. Seu filho mais novo, Daniel _Start Hero, relembra como João o ensinou a fazer suas primeiras esculturas aos 12 anos. Além disso, João era um colecionador apaixonado. Sua coleção de selos e moedas foi construída ao longo de muitos anos, e sempre foi um lugar especial para ele. Seus netos _Start Hero adoravam visitar a casa de João, onde as horas voavam e as histórias se multiplicavam. Ele tinha uma maneira de contar os segredos da vida que enfeitiçava todos que o ouviam. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, onde a família recebeu um tributo emocionante. A Rádio Nacional falou dele ao longo da semana, lembrando-se do seu legado. Gente que Faz exibiu uma matéria sobre sua trajetória, e o Museu Municipal inaugurou uma exposição em sua memória. João foi lembrado como um homem simples, mas que deixou um legado tão rico para todos que o conheceram. Ele foi um pai amado, marido fiel, avô carinhoso e amigo confiável. Seu desaparecimento deixou um buraco vazio em muitas vidas, mas o legado que ele deixou nos corações das pessoas nunca será esquecido. Quando se olha para a prata de sua copa de vidro grosso, e sabe que lá dentro um café forte e uma vida viva, é como sentir o respeito e amor que todos tiveram por ele. Ele será sempre lembrado como médico do povo e como o homem que construiu mundos com seu simples toque de carinho e dedicação. Este dia triste e chovendo ontem, a vida amada de nós todos, a sereia de Pedra Branca, Maria Aparecida Cardoso, desapareceu para sempre. Ela nasceu em um pequeno povoado da Bainha, chamado Vale Verde, em 1949. Era filha única do feiticeiro Dr. Otávio de Almeida Lima e da sábia Dona Maria Teresa de Jesus, que lhe transmitiram o amor pelas letras e a paixão pela terra.
Como criança, Maria Aparecida sonhava em ser uma médica rural, cuidando das famílias do campo com ternura e sabedoria. Seu primeiro amor foi sempre a natureza, passeava horas coletando flores e cuidando dos animais. Sua casa era um refúgio para todos, havia o cheiro de ervas secas na prateleira, pote de goiabada na despensa e orquídeas nas janelas. Maria Aparecida estudou medicina na capital e, após alguns anos de trabalho em grande hospital, decidiu voltar à terra de seus pais. Abrilhando a vida de Pedra Branca, ela fundou o Centro Médico da Comunidade, uma clínica que se tornou referência em toda a região. Lá, Maria Aparecida cuidava de milhares de pacientes, com um carinho inconfundível e um sorriso contagioso. Em 2015, ela recebeu o título de cidadã honorária da cidade por 20 anos de dedicação à saúde da comunidade. Eles disseram que ela é a médica do povo. Em seus tempos livres, Maria Aparecida dedicava-se ao cultivo de orquídeas e escrevia poemas para o amor da sua vida, que foi tirado cedo por um acidente de carro. Mas a tragédia não se encerrou lá. Em 2017, o Centro Médico da Comunidade sofreu um incêndio, que destruiu todo o seu trabalho e amor. Mas Maria Aparecida levantou-se do chão e recriou tudo de novo, com mais força que nunca. Aos 65 anos, Maria Aparecida decidiu fazer uma mudança em sua vida. Ela se mudou para a capital, onde estudou administração e fundou a Associação de Proteção à Saúde da Mulher, que lutava contra o câncer de mama. Para além disso, ela escrevia livros de receitas de pão de queijo e, às noites de sábado, tocava violão no bar do quintal com seus amigos. Maria Aparecida faleceu aos 85 anos, mas será lembrada por sempre. No telejornal da Globo, eles falaram sobre sua vida de lutadora e protectora da saúde das muitas pessoas que conheceu ao longo dos anos. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem no programa Gente que Faz. Eles falaram sobre sua vida e o legado que deixou para a gente. E hoje, enquanto chovemos, é como se Maria Aparecida estivesse olhando pela janela da casa que construíram juntos, com a mesa cheia de toalhas de crochê e um quarto _start de lãs. Será lembrada pelo gesto de colher frutas e ervas no quintal, pela atitude de escrever poemas para o amor que foi, pela música da sanfona e por ter sido uma mãe, irmã, amiga e médica inesquecível. A vida de Fernanda Montenegro é uma obra-prima, uma história emprestada ao teatro, cinema e televisão brasileiros. Sua carreira, como uma saga épica, retratou a evolução do país, seus costumes, suas paixões e suas tristezas. A atriz não apenas viveu o Brasil, mas o encarnou. Ela nasceu em um mundo preto e branco, onde os sonhos eram mais claros que as imagens que voavam sobre a mente de um jovem artista. Fernanda surgiu daquele universo cinza, como uma flor deslumbrante no meio do inverno, com a força suficiente para iluminar o caminho dos sonhadores que a seguiram. A presença dela era imponente, um mistério envolto em luz e sombra. Seus olhos eram o mar de sua alma, um abismo sem fundo onde se refletiam os sentimentos mais profundos da humanidade. A atriz tinha a capacidade única de transformar-se em qualquer personagem, como se ela mesma fosse uma artista plástica, pintando suas emoções na tela da vida real. A versatilidade de Fernanda era a alegória do Brasil, uma pátria multifacetada e vibrante. Ela interpretou mães, esposas, amigas, vilãs e heroínas, sempre com a mesma sensibilidade e intensidade que marca o coração brasileiro. A atriz era uma mulher de 1000 rostos, cada um deles contando uma história única, mas todas elas ligadas pela força da paixão e pelo amor pela arte. O Oscar, o Prêmio de Cannes, os títulos honoríficos, são apenas palhetas que tentam medir o impacto de sua obra. Fernanda Montenegro não era apenas uma atriz, era um símbolo da resistência e da força do espírito humano. Ela era uma lenda viva, uma presença constante em nossa cultura, uma voz que nos guiava através dos tempos turbulentos e das mudanças incessantes. A longevidade de Fernanda é uma prova da sua dedicação à arte, um testamento ao amor pela interpretação. Ela viveu tanto quanto a vida brasileira, passando pelas décadas como as estações do ano, enriquecendo cada momento com sua essência única. A presença de Fernanda Montenegro é uma herança, um presente para o futuro geração de artistas que a seguem. Ela deixou sua marca no Brasil, como marcador de uma tela de teatro, de cinema ou de televisão.
Ela foi uma mulher de 1000 rostos e cada um deles foi gravado na memória dos brasileiros, como uma promessa para sempre. Em um enclave do Rio de Janeiro, onde o sol derrama seu ouro sobre os telhados e as casas se abraçam em harmonia com os morros, nasceu Fernanda Montenegro. Um berço humilde, cuja semente portuguesa havia sido plantada no solo brasileiro há séculos, onde a simplicidade era o tecido de vida e a riqueza residia nas lendas e nos contos que brotavam das ruas movimentadas. A infância de Fernanda foi pautada pelo canto dos pássaros, pela brincadeira entre os edifícios e pelas lembranças _start assista. Daquele tempo em que a magia da criatividade se desdobrava na mente de uma menina inquieta. Em um lar cheio de amor, mas também de dificuldades, Fernanda encontrou refúgio e consolo nas páginas dos livros e nos personagens que viviam em suas mentes. Os olhos esclarecidos e o rosto alegre de Fernanda revelavam sua paixão pela literatura e pelo teatro, onde as palavras transformavam-se em vida e os personagens viviam em cena. Aos poucos, ela se tornou a menina das histórias, encantada com as peças de rádio e as representações improvisadas em casa. Seu coração batia acelerado por esses momentos mágicos, onde o mundo exterior desaparecia e o mundo interno se tornava realidade. Era naquele ambiente cálido e protegido que Fernanda descobriu a vocação para o teatro. Com o tempo, transformou-se em uma atriz de tal talento e destaque que mudaria definitivamente o panorama da arte cênica brasileira. Desde criança, Fernanda revelava um olhar inquieto, uma curiosidade insatiável e uma imaginação desbochada que, sem dúvida, seria a chave para seu sucesso futuro. Naquele Rio de Janeiro, onde o mar emancipa-se até o céu e o vento traz as sementes da natureza, Fernanda Montenegro nasceu em uma família simples, mas cheia de amor e esperança. E foi nesse berço humilde que a vida deslizou sobre suas costas, levando-o às alturas do céu e transformando-a numa figura inconfundível na história do teatro brasileiro. Na juventude de Fernanda Montenegro, o amor por conhecimento e palavra se fundiu com o fascínio pelo mundo das personagens e suas emoções. Enquanto os solos da terra brasileira se assequiam ao fim do dia, ela dedicava-se aos estudos, à luz da lamparina que iluminava sua paixão pela leitura. Cabeças de estudo, livros e papéis amarelos invadiam o cômodo canto da casa, enquanto o fumo das cigarras marcava a passagem do tempo na rua, no bairro carioca onde nasceu a atriz. As ondas do Maracanã ressonavam nos arredores, e a música brasileira se misturava ao esplendor da vida noturna, como um hino à alegria e à esperança. Nesse tempo de transformação, Fernanda Montenegro encontrou refúgio em seus sonhos e em seu talento. Era na rádio que ela descoberta sua voz, uma voz que viria a ser o coração de muitas personagens. Inicialmente, foi uma experiência de diversão, mas rapidamente a voz de Fernanda se transformou em um instrumento para expressar uma ampla gama de emoções. Nessa época, ela também teve a oportunidade de aprender com mestres do teatro brasileiro, como Gal Costa e Oduvaldo Viana, que abriram caminhos para a jovem atriz. A interação com esses artistas lhe proporcionou uma visão mais profunda sobre a arte dramática e a importância da interpretação. No palco, Fernanda encontrou seu espaço de descoberta e afirmação. O teatro se tornou o local perfeito para que a jovem atriz pudesse viver as experiências e os sentimentos das personagens que interpretava. Era no palco que ela podia viver, explorar e experimentar emoções inéditas. Certo dia, enquanto se dedicava ao trabalho na rádio e estudando por conta própria, Fernanda encontrou-se enfrentando dificuldades financeiras e preconceitos. Mas sua determinação e paixão pela arte a guiaram, superando todas as barreiras que se apresentavam no caminho. A despeito das adversidades, Fernanda continuou trabalhando com intensidade e dedicação, e sua dedicação foi bem recompensada com papéis de destaque no cinema e na televisão. Estes primeiros grandes papéis projetaram a atriz como uma promessa de talento raro, que capturou o coração do público brasileiro. Em cada obra, Fernanda Montenegro se transformava em personagens diversas, mas suas performances sempre eram marcadas pela sua autenticidade e profundidade emocional. A atriz se tornou um ícone da cultura brasileira, uma força do teatro e um exemplo de determinação e perseverança. A vida de Fernanda Montenegro é uma história de talento, resistência e amor por arte. Através das lutas e dos triunfos, ela nos lembra que a paixão pela arte e o respeito pela vida são os maiores tesouros que podemos ter na nossa jornada. Fernanda Montenegro, uma nomadela de vida, uma mulher que cresceu em palcos e câmeras,
se transformando em personagens que vivem além da página ou telona. A vida dela, um teatro maior, onde cada papel é uma etapa, cada ato uma passagem. Criada no coração da cidade de São Paulo, foi nessas ruas, naquele barulho emocionante de samba e choro, que descobriu seu amor por palco e luzes. Fernanda, uma menina que sonhava com o teatro, com a vida encenada onde cada movimento é um gesto, cada palavra um olhar. Cresceu assistindo às marcantes coreografias do Balé Nacional, ouvindo sons do Ipanema e morando nas histórias do Grande Otelo. A sua vida foi um desfile de cores e sombras, de ritmos e pausas. Ela vivia em uma realidade encenada, onde cada personagem era uma extensão dela mesma, onde o drama e a comédia se misturavam. Aos anos, Fernanda consolidou-se como a protagonista absoluta do teatro brasileiro, uma luz que iluminava as noites de São Paulo. Ela atuou em peças clássicas, como Otelo e Romeu e Julieta, e contemporâneas, como A Cama e Hoje Faltou a Menina. O teatro era o seu berço, onde ela encontrava liberdade de expressão, um lugar para deslumbrar ao público com gestos suaves e olhares poderosos. Na tela grande, Fernanda brilhou em obras como Central do Brasil, uma peça que a consagrou como uma das melhores atrizes de todos os tempos no cinema brasileiro. A personagem de Dora foi um desafio, um caminho tortuoso que a levou aos mais profundos reconditos do seu ser. Dora era ela mesma e não era, uma interpretação tão real que lhe rendeu uma indicação histórica ao Oscar, um sonho que a transformava em herói brasileira. E na pequena tela, Fernanda marcou gerações em novelas e especiais. Ela foi a avó carinhosa de A Padroeira, a vilã astuta de Pedigalho e a mãe amorosa de Roque Santeiro. Sua presença no televisão transformava cada programa em um evento especial, um momento que unia famílias brasileiras. Reconhecida como referência de dedicação e excelência artística, Fernanda Montenegro recebeu inúmeros prêmios, entre eles o Emmy Internacional, que a coroou como uma das maiores atrizes do mundo. Mas a maior homenagem veio quando foi eleita a primeira atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras. Um lugar para onde chegou através da dedicação, amor e talento. Fernanda Montenegro, uma vida encenada, um teatro maior que viveu em cada personagem, em cada palavra, em cada movimento. Ela foi o sol na noite de São Paulo, a luz do cinema brasileiro e a voz da televisão brasileira. Um legado que vive eternamente nas memórias e nos corações dos brasileiros. Nas sombras da cidade de São Paulo, onde a vida se agita em ritmo acelerado, surgiu uma criatura delicada, como uma orquídea no meio do caos. Fernanda Montenegro. A sua história é um poema escrito pelo tempo, cujas páginas são impregnadas de alegria e dor, de triunfos e derrotas, mas acima de tudo, de um amor insaciável pela arte. Fernanda nasceu no seio de uma família simples, mas cheia de paixão por histórias e mitos. Era o abrigo perfeito para a semente da sua criatividade. A partir desse momento, a vida acabou sendo um teatro, onde ela era protagonista da sua própria vida. Crescida entre os ritmos de samba e bossa nova, Fernanda descobriu em seu corpo uma forma de expressão que lhe permitiu dançar com a vida. A cada passo, ela vivia a música e se entregava à força do movimento. Mas foi na verticalidade do palco, onde a jovem atriz encontrou seu verdadeiro amor. Com o olhar incandescente de quem vive para o horizonte, Fernanda conquistou o coração dos espectadores